Hoje nós vamos falar de busca e apreensão de veículos, que é aquilo que a gente vê na maioria das vezes, né? O que a gente vai discutir aqui sobre busca e apreensão de veículos se aplica às demais buscas também. Um grande problema é o Código de Processo Civil quase não fala sobre o procedimento. É muita divergência entre os oficiais de justiça por conta disso. Se a gente entende como é que funciona o melhor procedimento para essa situação, inclusive questões de segurança, que a gente vai mencionar aqui, a gente consegue cumprir todos os outros. O que eu faço, como é que eu aplico, quando que eu posso, quando que eu não posso, quando é que eu paro, e se eu fizer errado o que acontece, vamos entender esse negócio. Bem-vindos a mais um podcast da Escola de Oficiais. Lembrando que aqui nós discutimos a fundo cada detalhe a respeito da profissão dos oficiais de justiça e hoje estamos aqui para mostrar para vocês as melhores práticas para superar as dificuldades do dia a dia. E eu sou Cleiton Alves. Eu sou Mauro Faião. E eu sou o Daniel Faião. E o tema de hoje é busca e apreensão de veículos. Tomaremos um café, né, que isso é importante para poder começar o papo de hoje, né? E de cara, a gente sabe que o tema de busca e apreensão é um tema muito amplo, né? Mas o foco de hoje é em veículos. Então, eu já percebo aí que a gente vai ter um papo bem interessante e trilhando esse caminho aí, pontuando algumas questões que eu tenho certeza que os amigos oficiais do Brasil inteiro vão ficar bem felizes com o que a gente tem para conversar aqui hoje, né, Celso? Esse trilhando foi de propósito? Foi conta dos veículos? Exatamente. Então vamos lá. Quero saber de vocês aí, basicamente, o que a gente vai conversar de hoje, né? Assim, de um modo geral, Tá. pra gente poder ir trilhando aí. Você já deu spoiler, né? Hoje nós vamos falar de busca e apreensão de veículos. Antes da gente entrar em veículos, busca e apreensão, voltado para o oficial de justiça, a gente sempre tenta pegar o nosso bate-papo aqui e deixar ele muito direcionado para a prática na nossa profissão. Então, quando a gente fala de busca e apreensão, de forma geral, a gente pode efetuar busca e apreensão de pessoas e coisas. Tá? Quando a gente vai para o âmbito criminal, a gente atua na busca e apreensão de drogas, de armas de fogo, de provas de crimes cometidos, enfim, vários. Quando a gente vai para a esfera civil, aí, ainda na mesma ideia, a gente atua em busca e apreensão de veículos, de pessoas menores, né, crianças sobretudo, de documentos, empresa, documentação contábil, enfim. Porém, nesse bate-papo de hoje, como esse assunto é muito amplo, a gente ficaria discutindo aqui muitas horas, a gente vai restringir o nosso assunto, o nosso bate-papo, para veículos, que é aquilo que a gente vê na maioria das vezes, né? O oficial de justiça não costuma, assim, rotineiramente lidar com busca e apreensão criminal. Isso fica mais para a autoridade policial e a gente se dedica um pouco mais nas questões cíveis, sobretudo em veículos. É o que mais acontece no dia a dia de vocês, né? É o que mais acontece para a nossa prática. Na justiça estadual, principalmente, né? Porque as matérias relativas à alienação fiduciária recaem na justiça estadual. Então, os oficiais de justiça das outras esferas também cumprem mandados de busca e apreensão, mas não tanto assim de veículos, né? Claro que também tem, mas a grande maioria vai para a justiça estadual. Mas o que a gente vai discutir aqui sobre busca e apreensão de veículos se aplica às demais buscas também. A gente vai focar no veículo porque é onde a gente precisa analisar com mais cuidado, justamente porque na prática é onde mais acontece. E como o nosso bate-papo aqui, a gente tenta sempre, na medida do possível, deixar bem embasado e não ser uma simples opinião prática, uma simples opinião do dia a dia. A gente trazer o fundamento. Tá? Então, para a turma que estiver assistindo a gente, como embasamento legal dessa nossa conversa, a gente estudou aqui o Decreto-Lei 911 de 69, que fala sobre alienação fiduciária, também com muito embasamento no CPC e no CPP, principalmente no CPC, que a gente lida com a apreensão de veículos. O Estatuto da OAB, que fala sobre busca criminal, tá? Não é o foco, mas é material de estudo para busca e apreensão. A própria Constituição, que fala sobre inviolabilidade de domicílio, o Código Penal, que fala sobre violação de domicílio, desobediência, resistência, desacato, são os crimes cometidos pela pessoa, pelo réu, no momento que o oficial de justiça está cumprindo o mandado de busca e apreensão. Que mais? Lei do abuso de autoridade em relação à violação de domicílio e horários. E a Lei de Defesa do Usuário de Serviço Público, que é a Lei 13.460 de 2017. Tá? Esse é o nosso embasamento legal que a gente estudou para montar, para criar o conteúdo desse bate-papo, para não ser, como a gente falou, né, uma simples opinião. Para trazer um estudo embasado da legislação
linkado à prática dos oficiais de justiça. Maravilha. Isso já me levanta uma questão, assim. Quando vocês falam sobre a questão do dia a dia, algo que é recorrente, né, no dia a dia do trabalho de vocês, eu já venho com a dúvida seguinte, assim, como que ocorre no dia a dia? Assim, como que as coisas funcionam no dia a dia para vocês terem essa vontade de querer abordar esse tema, de querer levantar questões para a turma a respeito desse tema? O que acontece com a gente, e aí eu insisto, na Justiça Estadual, que é onde a gente cumpre quase todos os mandados de busca e apreensão em relação a veículos, existem dúvidas sobre procedimentos. Porque um grande problema é o Código de Processo Civil, que é o que regulamenta essa nossa atuação, quase não fala sobre procedimento. A lei, o decreto-lei que o Daniel mencionou, de 69, não traz quase nada de procedimento do oficial de justiça. Antigo, né? Bem antigo, ele era um decreto-lei na época ainda. Uhum. O Código de Processo Penal traz algumas regras, mas a nossa atuação, como o Daniel bem falou, quase não acontece na esfera penal. Na verdade, é muito raro. Eu acho que eu cumpri 1 ou 2 mandados na minha carreira toda, o Daniel também. É muito raro. Então a gente não vai focar nisso porque é tão pouco usado pelo oficial de justiça que a gente prefere focar na busca e apreensão de veículos. E aí a galera que, à medida que for tendo dúvidas, perguntas nesses outros assuntos que a gente não está abordando, depois pode deixar aí nos comentários, nas perguntas, que a gente em outro momento vai respondendo. Claro, claro. O que acontece muito hoje? Muita divergência de procedimento entre os oficiais de justiça por conta disso. Tem oficiais de justiça que preferem cumprir com o apoio da polícia, tem oficiais que preferem ir com o apoio dos colegas, tem gente que só faz a diligência depois que o depositário, o localizador do banco aponta o local, tem gente que vai antes, então tem uma porção de procedimentos aí que variam de acordo com o sentimento de cada um, o sentimento de eficiência, de efetividade de cada um. E não só existem buscas de veículos, existem buscas de menores, busca de outras pessoas incapazes, às vezes idosos, por variados motivos. Uhum. Acontece também da gente ter que cumprir mandado para localizar documentos dentro de empresas que seguem as mesmas regras praticamente de busca e apreensão de veículos. Ocorrem casos de processos de inventário, onde um inventariante ou um antigo inventariante está na posse de documentos, está na posse de bens que devem ser passados para o próximo, então o juiz determina também a busca e apreensão. Essas situações são mais raras, mas também acontecem. Se a gente está por dentro das regras da busca e apreensão de veículos, que é um dos mais complicados para fazer, porque você levar o carro das pessoas, que às vezes é o sonho das pessoas, é bem complicado, é bem difícil. Normalmente, inclusive, dentro das residências. Então, se a gente entende como é que funciona o melhor procedimento para essa situação, inclusive questões de segurança, que a gente vai mencionar aqui, a gente consegue cumprir todos os outros. Tá? E como é a maioria dos casos, a gente resolveu focar nesse. Existem processos também em que o juiz determina a apreensão de prontuário médico de pessoas que estão doentes ou de pessoas que já faleceram. Enfim, a possibilidade é imensa. Tá? A gente vai falar sobre o embasamento legal aqui, mas o que eu queria ressaltar o nosso foco é busca e apreensão de veículo. Na prática, a gente tem muitos problemas com busca de veículo. Seja, às vezes, problema com o próprio depositário, com o réu, com a sociedade, às vezes, que está ao redor, com o local de trabalho da pessoa. Ou seja, se a gente conseguir resolver, digamos assim, os procedimentos da melhor forma possível da apreensão de veículos, a gente também consegue resolver os demais. Perfeito. É isso aí. Inclusive, a gente gosta sempre de trazer exemplos aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa, porque fica mais familiar o nosso assunto, né? Quem de vocês não tem aí um monte de história sobre busca e apreensão para contar? Né? Então, o nosso vai ser apenas mais um exemplo para iniciar aqui a nossa conversa. Tá? Então, vamos lá. Certa vez, estava eu com o mandado de busca e apreensão de um veículo. E aqui em Alagoas, aqui em Alagoas existe um provimento da nossa corregedoria que, em resumo, diz assim: oficial, assim que você receber o mandado, aguarde que a parte autora entre em contato com você, já com o veículo localizado, e lhe dê todas as condições para que você efetue a busca e apreensão do veículo. Tá? Isso aqui em Alagoas. Esse mesmo provimento também diz que isso facilita a vida da gente, que o mandado deve ser expedido já com a ordem de arrombamento expressa no corpo do mandado. Facilita a vida do oficial de justiça. E para busca e apreensão, a ordem de arrombamento deve ser explícita. Sim, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso já já.
E um outro ponto aqui em Alagoas também é que assim que a gente recebe o mandado, o autor tem 30 dias para entrar em contato conosco e providenciar os meios para que a gente efetue o cumprimento do mandado. Caso contrário, a gente devolve para a secretaria, mas esses são procedimentos internos, acho que pela terceira vez aqui em Alagoas. Tá? Se vocês quiserem referência desse provimento ou dessa documentação para, de repente, usarem como um modelo, ou se tiverem algumas outras ideias também, como acontece na região de vocês, a gente vai bater um papo e sempre tenta melhorar isso daí. Então, pois bem, recebi o mandado lá de busca e apreensão, aguardei o depositário que me ligou, agendamos dia, local e horário e fomos lá. Tá tudo certo, o veículo está localizado, qual é o horário que ele está em casa, já está rastreado, então me deu ok para tudo. O depositário eu já conhecia, já havia feito outras diligências com eles, então nos encontramos lá no local. Era um local diferente do endereço que estava no mandado, é um carro, né? É um veículo. Então o cara foi, estacionou em outro lugar, guardou em outro endereço, enfim. O carro, quando existe mandado de busca e apreensão, é comum que os carros estejam em outros endereços. Mas fica aí só uma interrogaçãozinha. Então, chegamos lá e eu conversei com o depositário. Eu percebi que a gente está no endereço diferente do mandado. É isso mesmo? Não, Daniel, tá aqui. Tá bom. Quando o endereço é diferente, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Porque a ordem de arrombamento que está ali no mandado é para o endereço que está no mandado. Não é para outro endereço. Tá bom? Certo. E o depositário afirmou, o carro está aqui, a gente está monitorando o carro. Inclusive, foi esse depositário com um parceiro que trabalha junto com ele. Falou, ele está aqui, chegou de manhã, disse lá o itinerário todo. Tá bom. E só para ressaltar, tá, Cleiton? Não tem nada que impeça de você realizar a apreensão em outros locais. Na rua, em outros endereços. A única ressalva é essa questão do arrombamento, da violação do domicílio. Tem muita gente que tem essa dúvida. Você pode sim cumprir onde quer que se encontre o veículo. Eu fiz essa ressalva para o depositário, bati lá na porta, me atendeu uma moça. Como sempre, me identifiquei o depositário, mostrei a ordem. Ela, toda espantada, surpresa, não, moço, aqui não tem. E ela me convidou. Se você quiser, pode entrar para ver. Tá? Eu não forcei a entrada, ela me convidou. Nesse caso, tudo bem, problema nenhum. Tá bom, depositário, vamos lá. E aí ela falou, olha, tem esse lugar, esse, ele deu uma volta em tudo, tinha até uma escadaria que descia para uma garagem, ele desceu, foi lá ver, não encontrou nada. E a gente foi embora. Antes da gente sair da casa dela, lembra que eu falei que foram 2 depositários? Sim. O segundo ficou do lado de fora. Eu percebi que eles se comunicaram, fica aí fora, fica de olho. Aí eu olhei, né, desconfiado, atento, né? Aí eu percebi que houve uma comunicação. E ele me falou, Daniel, quando a gente sair, vamos sair rápido. Porque tem um carro aqui fora que já rondou a casa 2 vezes. E o meu parceiro lá fora tá suspeitando dele. Tá bom. Me comuniquei lá com a pessoa da casa de terceiro, né, que não tinha, aparentemente, né, não tinha como saber, não tinha nada a ver com o processo. E a gente foi embora. E quando a gente estava saindo, chega a mãe dela. E a gente querendo sair meio rápido ali e tal, e a mãe dela começa a conversar. E a filha tinha, sei lá, seus 20 e poucos anos, era jovem, e começa a conversar, e a mãe dela contextualizar, surpresa, alarmada com a história, e a gente querendo ir embora. Não, tudo bem, a gente já sabe que não é aqui. Aí eu percebi com os diálogos meio ali na baixa, sabe, uma com a outra, eu dei aquela suspeitada, mas não tinha o que fazer. Eu estava mais preocupado com o toque, com a dica do cara lá de fora, para ir embora. Resumindo, a gente foi embora, saiu do local, e num segundo momento, indo embora já, eu falei com o depositário, para lá, vamos se encontrar lá. Cara, como é que você estava me forçando assim, incentivando, insistindo, para que se ela não permitisse, eu arrombasse a casa? Você estava me forçando, me induzindo a isso. E mesmo assim, ela educadamente nos permitiu, nos convidou para entrar, e o carro não estava lá. Cadê o seu cara que estava monitorando, que estava vigiando, e você me afirmou com tanta certeza que o veículo estava ali, e eu entrei numa casa de terceiro, e ainda em casa de terceiro, você insistindo que eu fizesse o arrombamento, se ela não permitisse. Olha, esse seu procedimento com o oficial de justiça é inadequado, a diligência é minha. Quem decide se vai fazer o arrombamento ou não, sou eu. Quem decide a dia e a hora da diligência, sou eu. Você é o depositário que tem que estar presente para eu entregar o veículo. Tá? Inclusive, eu reportei para todos os colegas o comportamento desse cara. Ele percebeu depois que exagerou e tal, se comunicou lá com a turma. Ficou tudo bem. Mas se eu fosse induzido pela necessidade ou pela vontade dele, eu poderia estar cometendo um crime de violação de domicílio com terceiro que, no momento, aparentemente não tinha nada a ver com o problema do processo. E o que o depositário quer?
O depositário quer encontrar o veículo, é assim que ele é remunerado, é assim que ele quer ter produtividade, ele quer encontrar. Então, a tendência, e aí eu não vou generalizar não, mas a tendência é que os depositários forcem que os oficiais de justiça vão atrás e consigam de qualquer jeito, porque é o trabalho do depositário fazer isso, aprender o veículo, né? E é por isso que ele é remunerado. Era essa a ressalva que eu ia fazer. A gente não está dizendo aqui, o Daniel não está dizendo aqui que a pessoa fez de má fé. Mas quem tem que ter o preparo, o conhecimento jurídico é o oficial de justiça. A diligência é do oficial e a responsabilidade é dele. O depositário ou autor que está presente na diligência não vai se responsabilizar por nenhum tipo de abuso, por nenhum tipo de irregularidade, não. Então, nem o conhecimento, às vezes, ele tem. Às vezes são advogados, inclusive, que participam. Mas nem todos têm o mesmo conhecimento e a mesma prática. Então, qual é a tendência? Ele querer que o mandado seja cumprido a todo custo, porque ele é parte. Ele é tendencioso, digamos assim. Então, a gente tem que ter esse cuidado de ter o conhecimento e ponderar para saber até onde a gente pode ir, até onde a gente deve ir. Não tem nada de errado o depositário, nesse caso, apontar para a gente onde é que está o veículo. Eles têm esse dever, a gente precisa que eles façam isso. A gente geralmente vai no endereço do mandado, mas se a parte interessada aponta para a gente e diz, olha, o veículo fica em outro local, a gente já monitorou e sabe que ele está aqui ou que ele está ali, a gente vai fazer a diligência como o Daniel fez. Se apresentou e pediu autorização, não tem problema nenhum, mas isso poderia ser evitado. Inclusive, pode ser até um constrangimento para o terceiro que está lá. Pode ser que o veículo estivesse lá, pode ser que não estivesse. Mas o fato é, não estava. Não, e o pior de tudo é que ele induz o oficial de justiça. E se você não tem um pulso firme... Por exemplo, vocês não me perguntaram, mas eu não fui com a polícia. Normalmente, em busca e apreensão, na verdade, qualquer ato coercitivo, isso é muito pessoal, mas eu vou com apoio policial. Nessa diligência eu não fui. Por que eu não fui? Daniel, o carro está localizado, o pessoal é tranquilo, a residência é familiar, enfim. Sim. Dizendo que a coisa estava toda tranquila, sob controle, que não haveria problema nenhum, não haveria dificuldade. Bom, por que então que eu vou movimentar a força pública se o depositário está me dizendo que é tudo sossegado? Nunca é tudo sossegado. Pois é, ainda teve o carro que ficou rondando lá, né? Que bom que não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido alguma Poderia não coisa. ser nada, inclusive, mas aí vem informação externa, né? Exato. Mas, ó, nunca é tranquilo e sossegado. Afinal de contas, você vai entrar na residência de alguém e vai tomar à força um bem. Então, você nunca sabe qual é a reação do outro. Exato. Tá? Nesse dia, então, só para fechar esse exemplo, eu fui sem a força pública, no endereço de terceiro, com o depositário lá insistindo. Tá? Depois eu repensei, conversei com ele e eu não faço mais isso. Em relação na história do Daniel, tem a questão do depositário que localizou e para ir até lá. Existe alguma pessoa específica para coisas e pessoas também? Para localizar ou é com vocês? São vocês que fazem essa localização? A busca e apreensão é cumprida pelo oficial de justiça. Cabe a nós irmos ao endereço e procurarmos a coisa ou a pessoa. A questão do localizador em processos em que o objeto é um veículo é mais uma medida de cunho prático. Porque se a gente não tem isso, se o interessado, que é nesse caso o banco, não tem uma pessoa que faça essas diligências para descobrir se o veículo de fato está lá, o horário, ou se está em outro endereço, o oficial de justiça não faz esse papel de detetive, entende? Então, não é uma obrigação legal, é uma questão de cunho prático, para poder ter mais efetividade nesses cumprimentos de mandados. E como o depositário ali está representando a parte interessada, o banco, se ele diz para a gente, se o banco ali naquele momento diz para a gente, olha, eu avistei o veículo naquele local, a gente pode ir, a gente deve ir, mas é claro, tem que ter alguma convicção para não acontecer isso que aconteceu com o Daniel. Então, no caso, assim, nesse caso de veículo, é o banco que coloca o depositário para poder localizar. Aí eu reforço a pergunta. E na situação de coisas? De outros bens, em geral. De outros bens. É com vocês. Vocês que fazem a localização e fazem esse papel de detetive, no caso. Na prática, quando são outras coisas, o endereço costuma ser fixo. Sim. Então a parte indica nos autos o endereço, onde eles acreditam que a coisa esteja, e como não é um veículo, a coisa costuma ficar no mesmo local. Então a gente vai direto até o endereço e faz a busca dentro daquele imóvel. Aí a gente vai diretamente, mas normalmente a gente precisa de um representante acompanhando a gente para atuar como depositário. Uma vez que a gente apreende o bem, a gente vai entregar
para o depositário e às vezes a gente deixa no depósito judicial. Em alguns locais existem depósitos judiciais aptos a receber esses bens, mas em regra não. Em regra a gente apreende e entrega. Então outros bens móveis a gente vai direto, normalmente, no endereço do mandado. Até porque aquela regra que o Daniel falou, eu só posso efetuar o arrombamento, efetuar a diligência forçada no endereço do mandado. Um exemplo prático disso é quando a gente vai aprender documentos contábeis de uma empresa. Normalmente o autor, a parte interessada, já busca o endereço do escritório contábil ou da parte do setor administrativo da empresa e já indica ali no mandado. Então a gente já vai em endereço certo. É difícil o documento contábil da empresa não estar ou no setor administrativo da empresa ou no endereço do contador da empresa. É muito difícil, né? Sim. No caso de busca de menor, por exemplo. A parte autora também vai estar monitorando um filho, uma criança. Olha, o filho, a mãe, por exemplo, é a parte autora, a criança está com o pai agora está no shopping, está no aeroporto, está na rodoviária, está na casa dos avós, enfim. A parte autora, inclusive, normalmente ela acompanha a diligência. Sim. Né? Como depositário, né? A gente vai aprender o filho e entregar a parte autora, mas não é esse o assunto da gente aqui hoje não. Vamos para veículos. Mas a gente já está aqui nos exemplos, né? A gente sempre que vai entrar na parte prática, no exemplo mesmo, a gente prefere fazer aquela pincelada na legislação para entender onde é que a gente tem as regras. Não adianta nada a gente saber como é que faz se não souber onde é que está a regra do jogo. Não é? Então a gente tem várias normas que se referem à busca e apreensão. E quando eu falo sobre a regra, eu não quero aqui esmiuçar tudo sobre busca e apreensão, porque a gente tem veículo, tem coisas, tem outras situações variadas de busca, tem no processo criminal, no processo civil. A gente vai focar aqui na busca e apreensão de veículos, mas eu acho importante a gente mostrar para os colegas onde é que tem legislação sobre o tema. Porque quem quer se aprofundar um pouco mais pode ir lá e pesquisar. Então a gente colacionou aqui alguns artigos principais que devem ser conhecidos pelos oficiais de justiça. Então vamos lá. Primeiro, Código de Processo Civil. O que diz o Código de Processo Civil? Muito pouco, na verdade. Ele fala que a busca e apreensão pode ser determinada pelo juiz praticamente em qualquer momento, desde que seja cabível a circunstância. Pode ser um cumprimento de sentença, algum motivo que o juiz entenda que aquele bem precisa ser analisado, ele pode determinar a apreensão. Pode ser um processo de inventário, onde você tem a remoção do inventariante, passa a responsabilidade do inventário para outra pessoa, então os bens também têm que ir juntos. Enfim, a gente não vai se apegar aqui a quais são as hipóteses, porque essa daí é uma análise do juiz, de quando é cabível ou não. Tá? Tem também execução de título, onde existe a obrigação de entregar o bem. Enfim, a questão que a gente quer focar aqui é onde é que está a regra no código, não é? E como é que a gente vai cumprir depois. Sim. Também é no Código de Processo Civil que tem os horários e os dias em que essas ordens podem ser cumpridas. A gente já conversou aqui antes em que citações de intimações em penhoras o oficial de justiça pode fazer a qualquer dia e qualquer hora. Mas as diligências, em geral, têm que ser realizadas em dias úteis, das 6 da manhã às 20 horas. Então esse é o horário que eu tenho para fazer busca e apreensão. Busca, prisão, reintegração de posse, emissão. Tá? É nesse horário de funcionamento dos atos processuais em geral. E em dias úteis. Então, quando a gente quer às vezes dar vazão ao nosso trabalho e quer trabalhar no sábado, quer trabalhar no domingo ou num feriado, a gente pode. Para comunicações processuais e para penhoras. Para atos coercitivos, não. Para buscas, não. A gente não pode fazer isso. Até porque quando você realiza esses atos, você às vezes está suprimindo um direito, você está levando um bem. Então, a parte pode ter um prejuízo e que ela não tem naquele momento como reverter. Imagine que a gente está no início do recesso forense e a gente cumpre um mandado de busca e apreensão de veículo no final do ano. Então é difícil da parte reverter isso, ela vai ter que entrar no plantão, vai ser complicado. Então a lei determina que esses atos devem ser feitos em dias úteis. Isso é muito importante, porque eu já vi vários colegas quererem cumprir mandados de busca aos sábados, aos domingos, ou prisão civil também. Isso a gente não pode fazer. Isso é uma irregularidade, pode resultar em responsabilidade administrativa. Esse assunto sobre dias e horas das diligências, a gente discutiu bastante já num vídeo sobre comunicações processuais. Então, gente, quem quiser saber mais sobre isso, acesse o card aqui em cima, que lá a gente fala cada detalhe desse assunto. Bom, continuando aqui a questão das regras, tá? A gente vai entrar nos procedimentos detalhados daqui a pouco, mas primeiro eu quero falar sobre a legislação que existe. A gente está no Código de Processo Civil, vamos agora para o Código de Processo Penal. A gente também precisa saber do que é que tem lá.
né? Lá também tem previsão de busca e apreensão, tem previsão de prisão também, tem previsão de busca e apreensão, e a gente precisa saber que existe isso. Agora, as regras do Código de Processo Penal são, em geral, para atuação na esfera criminal, que não é o nosso foco, é algo muito excepcional. Normalmente quem faz é a autoridade policial, o juiz expede o mandado, mas encaminha para a polícia cumprir. Eles têm equipe, têm treinamento, tem a estrutura policial. A abordagem deles, né? Claro. Mas é por isso que a gente não vai focar no Código de Processo Penal, mas lembrando que a gente tem que conhecer, porque às vezes a gente acaba cumprindo esses mandados. Outra norma importante é o Decreto-Lei 911 de 69, já bem antigo, já falamos, porque é ele que fala sobre o processo de alienação fiduciária, sobre a busca e apreensão de veículo. Ele não traz procedimentos do oficial de justiça, mas ele traz sobre o processo, sobre os direitos e algumas regras. É importante a gente ter uma noção também. Lá existem algumas regras. E, como sempre, a própria Constituição Federal, que também garante a inviolabilidade do domicílio. A gente precisa saber que garantia é essa e quando é que ela pode ser quebrada. Daniel, o Mauro acabou de falar sobre a inviolabilidade de domicílio, que inclusive nós gravamos um vídeo, né, uma conversa, um bate-papo desse a respeito desse assunto, e tem um cardzinho aqui em cima, se você quiser saber mais sobre ele, dá uma corrida lá e dá uma olhada. Então, onde que se aplica essa inviolabilidade na busca e apreensão de veículos? Como é que funciona? Por que a gente está trazendo esse assunto aqui para falar sobre isso? Tá, inviolabilidade vem lá da Constituição Federal, no famoso artigo 5º, e ele é previsto lá no inciso 11. E como lei ninguém decora, a gente entende, né? Mas eu vou ler aqui para vocês o inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou ainda durante o dia por determinação judicial, que aqui é o nosso caso. Então, por que a gente está trazendo a questão, o conceito da inviolabilidade? Para o momento da gente aplicar a invasão do domicílio. O arrombamento. O arrombamento. O acesso forçado. Tem vários nomes diferentes para a mesma coisa. Sim. Então, é importante a gente saber durante o dia, tá? A questão de dia e noite, a gente já falou no cardzinho aqui que já está marcado, dias úteis, ordem judicial, tá? Então, a inviolabilidade é garantida ao indivíduo, salvo para essas questões que a gente falou, e no cumprimento de ordem judicial, busca e apreensão de veículos. Só adiantando, a gente vai falar daqui a pouco, mas busca e apreensão é um dos casos onde o oficial tem que pedir ainda a ordem expressa para o juiz, porque tem previsão legal para isso hoje. Então não basta eu ter um mandado de busca e apreensão de veículo, eu preciso ter lá a ordem de arrombamento expressa pelo juiz nesse tipo de mandado. E se caso não tiver e vocês ingressarem mesmo assim, isso eu aprendi com vocês, abuso de autoridade, né? Pode ser tanto abuso de autoridade quanto violação de domicílio. Vai depender aí do dolo específico do agente. Maravilha. E nesses detalhes, a gente sempre fica apontando os cardzinhos, né? É porque assim, a gente vem conversando já tem alguns meses gravando esses vídeos, então sobre abuso de autoridade, violação de domicílio, também um outro cardzinho aqui em cima, caso vocês queiram entender um pouco mais, com mais detalhe desses outros assuntos, para a gente não parar aqui e ter que trazer todo aquele conteúdo que a gente já falou. Então, você pode dar uma olhadinha lá depois. Não, mas já tem muita gente se perguntando aqui, mas é abuso de autoridade ou violação de domicílio? Isso a gente está discutindo lá no vídeo, mas deixa eu fazer uma visão geral aqui para vocês entenderem. Pode caracterizar tanto abuso de autoridade quanto violação de domicílio. Tá? O abuso de autoridade é mais grave, é uma lei mais recente, ela foi atualizada, tem pouco tempo. Só que o abuso de autoridade não é uma coisa automática, ela exige um dolo, exige uma vontade do agente em causar um prejuízo, em se beneficiar, ou que seja um ato por mero prazer do agente. Então não é assim, aconteceu, é abuso de autoridade. Então só para deixar claro aqui, independente se é violação de domicílio ou abuso de autoridade, é um crime grave e o abuso de autoridade é ainda mais grave. A gente tem que ter cuidado com isso. Então, agora que a gente já tem um embasamento legal do nosso assunto, vamos começar a falar sobre procedimento, que é o que a gente está interessado em saber aqui, né? Que é a grande dúvida. O que eu faço, como é que eu aplico, quando que eu posso, quando que eu não posso, quando é que eu paro, e se eu fizer errado, o que acontece, vamos entender esse negócio. Então, para começar a falar isso, a gente vai falar sobre o Código de Processo Penal. Como assim penal? Mas a busca e apreensão de veículos não é civil?
Você tá esperto, viu? Eu vou começar a respeitar mais essa sua barba. Tô aprendendo. Da mesma forma que a prisão é uma matéria essencialmente criminal, a busca e apreensão também. Ah, é? Então ela já vem prevista no Código de Processo Penal bem antes das regras que a gente tem do Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil é muito escasso em relação à regra, tem muito pouca coisa. A gente tem algumas regras no Código de Processo Penal. E como são matérias processuais, a gente pode aplicar por analogia do cível no criminal e do criminal no cível. Então eles acabam se completando. Sim, acabam se completando, exatamente. Por isso que a gente tem que entender, que a gente vem falando lá desde o início, que a gente tem que saber o que é que está no Código de Processo Penal. Não que a gente necessariamente vá cumprir mandados dessa natureza, mas na esfera civil a gente acaba aplicando por analogia algumas regras. Por exemplo, só para situar, é o Código de Processo Penal que fala que a diligência tem que ser feita com cuidado, de maneira a não molestar os moradores, a proteger os próprios direitos deles, que se não houver ninguém em casa, tem que chamar testemunha, sabe? Fala também do caso de perseguição, se você pode entrar em outra comarca ou não. Então tem algumas regras lá que valem a pena a gente saber. A gente não vai esmiuçar todas elas aqui, né? É só mais a título de exemplo, mas a gente tem que saber que existe. E outra, a gente pode ter que cumprir um mandado de busca e apreensão criminal. É raro, mas acontece. Então, eu posso não saber o que está escrito lá, mas eu tenho que saber que existe para poder consultar no momento de fazer minha diligência. Está resguardado, né? E para saber como proceder na hora. Porque assim, a gente realmente fica sossegado pensando, eu não vou cumprir nenhum mandado de busca criminal. E aí eu vou contar uma historinha para você que aconteceu comigo neste plantão no final do ano passado para esse. E sempre como referência, a gente está gravando aqui em fevereiro de 2021. E quem acompanha nossos stories percebeu lá na escola que eu fiquei vários dias de plantão no final do ano. Fui colocando lá as historinhas. E aqui em Alagoas, em Maceió, a gente divide o nosso plantão, fica um oficial na esfera civil e um oficial na esfera criminal. Eu fui o oficial na esfera criminal em parte do final do ano. Mas vamos lá. Bem no finalzinho do meu plantão, depois de vários mandados, Maria da Penha, prisão, e menores, e cadeia, presídio, aquela coisa toda, que é muito inerente ao processo criminal, eu recebi um mandado de busca e apreensão. Mais uma vez, criminal. E qual que era a missão desse mandado? Eu fui ler sobre o crime, eram vários crimes, e eram vários réus também. A missão, a ordem nesse mandado, era para que eu fizesse a apreensão de arma de fogo e equipamento de informática. Telefone, HD, computador, notebook, pendrive, enfim, qualquer dispositivo de mídia que guardasse fotos, imagens, vídeos, e em 2 endereços diferentes, na mesma rua, mas 2 casas diferentes. E eu comecei a estudar melhor aquele mandado. Fui buscar a decisão do juiz no processo, e o Ministério Público pedia que a autoridade, no momento da diligência, já tivesse acesso aos códigos, aos telefones que fosse apreendendo naquele momento, para ver se encontrava os dados, ou fotos ou vídeos do crime, né, com provas do crime. Aí eu comecei a sentir dificuldade. Bom, como que eu vou ter acesso, desbloquear o telefone, entrar com criptografia no computador, e mais, em 2 endereços diferentes ao mesmo tempo? Porque se eu aciono o endereço, né, alguém vai dizer para o segundo endereço, tem batida aqui, você vai embora. Então, a diligência deve ser simultânea, para garantir a efetividade da coisa. E eu comecei a ler melhor a decisão. E o juiz fundamentou muito bem a decisão, e no final ele falou, olha, comunique à autoridade policial para que, em outras palavras, né, em resumo, para que faça essa busca, essa apreensão e me envie um relatório circunstanciado no prazo X. Só que na hora a secretaria expediu um mandado para mim, nominalmente, para o Daniel Faião, que vá lá e proceda a busca e apreensão nos endereços, buscando e apreendendo, e arma de fogo, e tudo isso que eu falei. Caramba, mesmo que eu tivesse o apoio da polícia, não faz sentido eu ter que fazer esse tipo de diligência, porque é uma diligência, além de ser uma diligência grande, é uma diligência que demanda técnica. Eu preciso acessar os dispositivos de informática, trazer o conteúdo, reportar ao juiz. A gente, se não falou ainda, vai falar. Quando demanda técnica, a gente traz peritos.
né? E a polícia judicial é a polícia civil. Então, mesmo que o mandado tivesse sido distribuído, direcionado para mim, fiz lá minha certidão, expliquei para o juiz, motivei tudo isso, mas eu não deixei de cumprir o mandado, porque era plantão, era urgente. Qual foi a minha atitude? Cheguei na autoridade policial de plantão e encaminhei, eu, oficial de justiça, não o juiz. Mas, como eu tinha lido a decisão, e claramente o mandado não deveria ter sido direcionado para mim, embora essa seja uma decisão do juiz, mas como eu li e isso estava na decisão do processo, encaminhe a autoridade policial, eu juntei o mandado, juntei essa decisão, apresentei à autoridade policial, certifiquei isso para o juiz e devolvi o meu mandado no processo. Sim. Tá? Mas a ordem não deixou de ser feita. A autoridade policial fez. Em outros momentos da minha carreira, sem esse tipo de conhecimento, eu teria ficado em apuros. Eu teria procurado algum modo de cumprir esse mandado. Teria cumprido? Eu acho que até sim. Eu teria dado efetividade ao processo? Provavelmente não. É aí um ponto que a gente chega, né? Às vezes o oficial de justiça quer tanto cumprir o mandado, mesmo estando inseguro quanto aos procedimentos, que às vezes ele vai, faz, não tem certeza se fez bem feito e devolve o resultado no processo. Então nem sempre isso é efetivo. Se você tem dúvida, dá uma lidinha, faz a lição de casa e se aquela matéria for de fato para você, se vira, vai e resolve. Mas sabendo o que você tem que fazer. Se aquela missão não foi para você, como é o caso desse exemplo que eu acabei de lhe falar, direciona. Ou então pergunta para o juiz, dá um pulinho lá, doutor, eu não entendi, não tem problema você dizer para o juiz que não entendeu e quer alguma explicação adicional. Não tem problema, não é vergonha não. Ruim é quando você faz errado e devolve uma coisa errada no processo. Aí fica feio para você, fica feio para a categoria. Resumindo, como esse assunto estava mais na ponta da língua, eu procedi dessa forma e não teve problema nenhum. Hoje o processo já andou e já aconteceu o que tinha que acontecer. Tá? Mas isso foi um exemplo para fechar esse parênteses no processo criminal, que sim, o oficial de justiça atua. É raro, mas a gente atua. Acontece, né? E muita gente pode estar se perguntando agora, mas você não atuou nesse processo? Mas você tinha que saber as regras para poder decidir se você ia atuar ou não. Porque se o juiz tivesse determinado que era por oficial de justiça e pelos motivos dele, ou tivesse fundamentado, ele teria que ir cumprir. E de fato ele determinou, era um mandado. Ele estava nominal, Daniel Faião. Mas foi um equívoco, porque na sua decisão ele disse que era para a autoridade policial e faz todo sentido. Mas na hora que a secretaria expediu o mandado, ao invés de expedir para a autoridade policial, cadastrou como se fosse para o oficial de justiça e passou. Mas foi um equívoco, não é? É outra importância da gente ler o processo. E se eu não leio o processo? Exatamente. Se eu não leio o processo, eu ia ficar louco, era o último mandado, acho que foram 60 mandados que eu cumpri nesse final de ano, nesse plantão. Esse era o último. Caramba, louco para chegar em casa, dar um relax, terminar. E chega um pepino desse. Pepino, assim, é a nossa função e tal, mas nesse caso, sem querer ser repetitivo, não era para mim. E se eu não leio o processo? Ou então, e se eu não tenho esses detalhes, sabe, para argumentar na certidão? A gente se enrola. Por isso que é legal a gente saber desses detalhes. Mas se engana também quem acha que a gente não vai cumprir esse tipo de mandado. Às vezes acontece, e já aconteceu comigo, 1 ou 2 vezes. Eu me lembro de um caso muito similar a esse que o Daniel contou, era também um plantão, só que era uma busca e apreensão para ser realizada em 5 endereços diferentes. Eu era o plantonista e o mandado veio para mim. E eu pensei a mesma coisa que o Daniel pensou e fui analisar o processo. O juiz determinava que fosse cumprido por oficial de justiça expressamente. E eu fui conversar com o magistrado. Falei, doutor, o senhor entende que isso daqui é um processo criminal, a gente não tem essa experiência de atuação na esfera penal, geralmente é a polícia. É isso mesmo que o senhor quer? Ele falou, Mauro, é sim. Porque as partes que estão envolvidas neste processo podem ter algum tipo de influência e a informação vazar. Então eu não quero que seja cumprido pela polícia. Eu quero que seja cumprido por você. Você pede o apoio da polícia para fazer as diligências, mas você não vai mostrar para eles o conteúdo do mandado nem o nome das pessoas. Sim. Ele queria manter o sigilo ali dentro do judiciário. Tá? Enfim, eram bens que deveriam ser apreendidos porque foram objetos de crime. Enfim, eu consegui fazer a diligência, eu fiz o contato com a polícia, a gente fez a diligência simultânea nos endereços, né? A polícia foi com as viaturas e eu fui de um por um, né? Fazendo as visitas. E a gente conseguiu, no final a gente conseguiu apreender. E foi interessante porque envolveu, inclusive,
questão de inviolabilidade do domicílio. Porque eu comecei as diligências 2 horas da tarde e o último endereço era uma residência. E já era 7 horas da noite. Eu não poderia invadir. Só que todas as pessoas já estavam sabendo, né? Porque você chega em um endereço, as pessoas telefonam para as outras. Sim. O que a gente fez? Fomos até o último endereço, apresentamos o mandado, ainda não eram 8 horas da noite, né? Era 7. E de qualquer forma, a urgência se justifica, o juiz tinha determinado que fosse cumprido a qualquer hora. Porém, o morador consentiu a entrada. E aí a gente volta aqui para o Código de Processo Penal, que diz que as buscas serão executadas durante o dia. Essa é a regra. Salvo se o morador consentir que se realizem à noite. Então não teve problema nenhum. O morador consentiu. E essa regra está no Código de Processo Penal. Tá? Existem outras regras também. O próprio CPP autoriza o arrombamento. Eu não preciso da autorização do juiz para arrombar o imóvel, porque eu tenho uma autorização legal. A própria lei já determina isso. No caso de busca criminal. Criminal, exatamente. Diferentemente do civil, a gente chega lá já, que aí a gente tem que pedir essa autorização. É lá também no CPP que fala que se os moradores estiverem ausentes, eu tenho que intimar os vizinhos para assistir a diligência. Poxa, e no processo civil também, se não tem ninguém dentro do imóvel, se está vazio, eu vou precisar arrombar, é importante ter uma testemunha, ter um vizinho, até para que esses vizinhos depois informem ao morador, olha, teve aqui o oficial de justiça com a polícia, sirvam de testemunhas mesmo naquele caso. Esse é o procedimento do arrombamento, né? Não é necessariamente sobre a busca e apreensão. É um procedimento específico do arrombamento. É questão de chamar testemunhas quando a pessoa não está em casa ou quando você vai arrombar por qualquer motivo. Você tem que ter ali as 2 testemunhas. Isso preserva a sua diligência. Sim, claro. Mas essa previsão legal, ela está expressa nas regras que falam sobre busca e apreensão. Que é, por natureza, por excelência, aquela matéria em que você precisa invadir os locais. Né? Pelo menos no criminal é assim que funciona. E também diz lá, como eu já comentei, que se a casa for habitada, a diligência tem que ser feita da maneira mais tranquila possível, de modo a não perturbar os moradores. É difícil, mas tem que tentar. Então essas regras aqui se aplicam sim ao Código de Processo Civil. Com exceção do arrombamento, porque a gente tem 2 normas opostas. No Código de Processo Penal, a lei diz, se necessário, efetue o arrombamento. No Código de Processo Civil, ele diz o seguinte, se a pessoa impedir a sua entrada, fechar as portas da casa, você para e solicita o arrombamento, a ordem de arrombamento para o juiz. Então, como nesse caso a gente tem previsão legal nos 2 institutos, no penal eu uso um, no civil eu uso outro. E por falar em arrombamento, tem um cardzinho aqui, ó, com um vídeo muito massa falando sobre todo esse assunto aí. Mas se você está na porta da casa da pessoa, você está vendo o carro ali. Pela gradezinha. Pela gradezinha. Você está ali segurando lá e está vendo o carro. E a pessoa não lhe deixa entrar. Aí o que você faz nesse momento? Porque assim, a meu ver, se eu tenho que fazer uma apreensão de um veículo, a meu ver, já deveria ter lá no meu mandado a ordem de arrombamento. Mas como vocês falaram que não tem, vocês precisam solicitar e você está vendo o carro. E aí, o que você faz nesse momento? Você volta, você liga para o juiz na hora e... eu paro e penso. Eu paro e penso. O pensador aqui. Não, eu tenho que analisar o contexto, o cenário, né? Uhum. Como eu falei por conta de outros exemplos aí do passado, eu não vou mais fazer busca e apreensão sem apoio policial. Certo. Eu sempre vou com apoio policial. Então, se na hora eu estou na gradezinha ali, vejo o carro, me apresento, me identifico e tal, e o morador ainda assim não permite que eu entre, eu vou ingressar de forma forçada se o mandado tiver a ordem de arrombamento. Por essas coisas que a gente já falou, o Mauro ressaltou melhor agora. Se eu não tenho essa ordem de arrombamento, eu não tenho o que fazer. Aí eu posso dar uma ligada direto para o cartório, para o juiz, se eu tiver esse contato, ou eu não tenho o que fazer. Aí você me pergunta, mas aí você vai embora e o cara vai poder sair com o carro e esconder? Eu não tenho o que fazer. Se eu tenho algum acesso rápido à secretaria, e quero ser proativo, o que eu poderia fazer? Eu estou com apoio policial. Uhum. Policiais, fiquem aqui na porta. Se o carro sair, ele já não vai estar mais em casa. Você interrompe, me liga e eu volto e faço a apreensão. Segura aí. Eu dou um pulinho no fórum, tento falar com o juiz, ou então, autor, se manifesta rapidinho, fala com o juiz, vê se o autor despacha rápido com o juiz, para ver se eu consigo em tempo aquela ordem de arrombamento. Uhum. E aí eu consigo efetivar a medida. Agora, se o meu acesso ao juiz é dificultoso, se ele não está disponível ali na hora, se eu perco esse momento, eu não tenho o que fazer.
Então quer dizer que uma busca e apreensão de veículo não necessariamente já vem no seu mandado a ordem de arrombamento? Não necessariamente. Aqui em Alagoas, ele já vem por força de um provimento da nossa corregedoria. Então, aqui em Alagoas, todo mandado de busca e apreensão de veículo ele já deve vir com a ordem de arrombamento expressa no mandado. Mas isso não se aplica em todos os estados e regiões. Aqui, para a gente, tem essa facilidade que a gente não se depara com essa situação que você colocou agora. De chegar a avisar para o réu que existe um mandado, você está lá, não tem ordem, e voltar. Sim. Como que você vai fazer essa diligência de novo? Você não vai encontrar mais o veículo. Não ali naquele endereço. Então você vai ter uma dor de cabeça. O autor, o banco, vai ter uma dor de cabeça para localizar tudo isso de novo. Enfim, mas não há o que se fazer. É muito difícil operacionalizar esse procedimento. Um pequeno comentário que eu tenho que fazer sobre isso é: o Código de 1973, que é o CPC antigo, ele não dizia que o oficial de justiça tinha que pedir essa ordem de arrombamento. Ou seja, o mandado de busca e apreensão, por sua natureza, né, já permitia o ingresso. O único caso que a gente tinha que o oficial de justiça precisava pedir era nos casos de penhora. Sim. Então, muito se discutia, poxa, o mandado de busca e apreensão ou outros mandados coercitivos já me permitem o ingresso ou não? Aí tem que fazer aquela análise do artigo 5º da Constituição. Mas, na prática, por segurança nossa, é bom que venha no mandado isso. Aí o que aconteceu no ano de 2015? O Código de Processo Civil mudou e aí expressamente foi colocado que, no caso de busca e apreensão de pessoas ou coisas, se a parte impedir a entrada do oficial de justiça, deve seguir o mesmo procedimento da penhora. O que o legislador falou? Olha, para a penhora você precisa pedir a ordem de arrombamento. E agora, a partir de 2015, na busca e apreensão civil, também. Isso dificulta muito o procedimento. Aqui em Alagoas, como o Daniel disse, a gente continua com a regra da corregedoria porque entende que tem que ter no mandado. Isso facilita. Eu acho que é até uma questão de bom senso, né? Isso dá mais poder para o oficial de justiça, não é? E facilita a diligência. Mas a questão é como operacionalizar isso. Existe um outro detalhe no Código de Processo Civil em relação ao procedimento que fala que os mandados de busca têm que ser cumpridos por 2 oficiais de justiça. Poucas pessoas cumprem essa regra. Poucas pessoas conhecem essa regra. Poucas pessoas conhecem. Eu pergunto, se eu cumprir sem outro colega, vai ser nulo o ato? Eu vou ser penalizado? Não. É uma mera irregularidade. Mas o código orienta você para cumprir em 2, para você, primeiro, evitar problemas na diligência, ter uma segurança jurídica e segurança física maior. E nesses casos, eu tenho 2 oficiais. Junto com a guarnição policial, pode ficar um oficial de justiça enquanto o outro tenta resolver. Eu ia juntar isso com esse 3. Não é? Às vezes é possível, às vezes você tem um acesso ao juiz, às vezes você consegue fazer um contato por telefone e o juiz fala, não, eu vou despachar aqui, vou autorizar você. Depende do juiz, depende do oficial de justiça, depende da situação, mas é possível. E se isso for possível, o processo vai ser mais efetivo. É isso que a gente busca. A gente não cumprir o mandado ali na hora e voltar e recuar porque eu não tenho os meios de solicitar o arrombamento é muito ruim. Porque você não vai encontrar o carro lá depois. Então, na prática, é difícil de operacionalizar isso. Eu não me lembro agora de nenhum colega que tenha tido esse problema, até porque é muito raro isso acontecer. A gente geralmente consegue convencer ali as partes, uma boa conversa, uma boa mediação, a entregar o veículo, né? Mas, enfim, o importante é a gente saber que isso existe, estar preparado para essa situação. E só mais uma dica aqui. A gente tentar cumprir esses mandados no horário do expediente do fórum. Porque se eu tiver esse tipo de problema, eu sei que o juiz vai estar lá. Provavelmente ele vai estar lá disponível, eu consigo essa ordem. Se o expediente do fórum é pela tarde e eu vou cumprir o mandado às 5 horas da manhã, eu não vou conseguir essa autorização do juiz. Por isso que é sempre bom seguir o horário. Ou procurar momentos em que o depositário diga, se você não tiver com a ordem de arrombamento, diga que o veículo foi encontrado em outro lugar, no trabalho da pessoa, no estacionamento que eu tenho acesso livre, em via pública, em alguma coisa nesse sentido que eu não precise forçar a entrada na residência da pessoa. É um outro artifício que facilita a vida se você não tiver ordem de arrombamento. E aproveitando essa contextualização toda, a gente segue agora para um novo momento dos nossos vídeos. Sempre durante a semana a gente está colocando uma caixinha de perguntas no nosso Instagram a respeito do próximo tema que a gente vai conversar. Inclusive fica aí
já essa dica para que vocês possam mandar mais perguntas e a gente possa responder nos próximos vídeos, tá? Então eu vou ler aqui algumas para que vocês dois possam responder aqui um bate-bola, jogo rápido, tá bom? Um dos amigos pergunta aqui, ó. Não havendo previsão do artigo 212 na ordem, só se pode cumprir nos dias úteis? Boa pergunta. Esse artigo define o horário de cumprimento dos mandados. Em regra, é das 6 até as 20. A gente já comentou aqui hoje. Então, é isso mesmo. Se o juiz não determina que a ordem seja cumprida em qualquer horário ou em dias não úteis, eu só posso cumprir nesse horário em dias úteis, de segunda a sexta-feira. Fora isso, o oficial de justiça pode estar cometendo uma irregularidade. Maravilha. Próxima pergunta aqui. Se o carro estiver em via pública, eu prendo ou não? Se o carro estiver em qualquer lugar que eu tenha acesso, eu prendo. Eu apreendo, na verdade, né? Maravilha. Cuidado aí, porque se o carro está em via pública livre, o proprietário, o motorista, pode facilmente entrar no carro e começar a fugir. Então é interessante combinar com o destinatário, olha, para o seu carro na frente dele, eu paro o meu, de forma a tentar impedir que ele dê partida no carro e saia. É só ter esse cuidado, mas é apreensão comum, o oficial de justiça tem acesso comum, via pública, estacionamento, shopping, em qualquer lugar. E isso já pega o link para a próxima pergunta, que já está aqui engatilhada, inclusive. No caso de fuga, como proceder? Esse é um dos grandes problemas, porque não se trata de um processo criminal, não é? Mas sim de um processo civil. Depende do momento da fuga. O que acontece? Existem partes que podem empreender fuga a partir do momento em que o veículo foi apreendido, não é? Em uma desatenção ali da equipe que está fazendo a apreensão, e existem momentos em que a parte pode não saber, não ter conhecimento ainda, não foi anunciada a apreensão e ela se sente até, de certa forma, amedrontada por uma eventual perseguição. Mas partindo do pressuposto que é uma fuga consciente, a partir do momento em que eu dou voz de apreensão, aquele veículo, a partir daquele momento, está em poder do Estado. Se a parte empreende fuga, no mínimo, ela comete o crime de desobediência. A parte pode também cometer crime de furto. Porque, veja, no caso de alienação fiduciária, aquele bem é de terceiro. Se ele está apreendido e a pessoa entra no veículo ou se recusa a sair do veículo e foge, ela está levando, está subtraindo coisa alheia móvel. Pode caracterizar furto, exercício arbitrário das próprias razões ou até apropriação indébita, dependendo de cada circunstância. Então, ela passa a se colocar em uma situação de flagrância. Além de a gente ter uma ordem judicial de apreensão, a gente pode passar a ter um crime. Qual é a obrigação do oficial de justiça? Evitar que isso aconteça. Por isso que a gente diz, sempre que possível, vá acompanhado da força pública, porque a força pública vai fazer a perseguição, a abordagem e até, se for o caso, a prisão da pessoa. Nós, como oficiais de justiça, podemos até acompanhar, não é? E aí, o que acontece muitas vezes? O oficial de justiça não está com a força pública. Isso já aconteceu comigo, mas foi azar, porque eu estava chegando na diligência e aguardar minha colega chegar para cumprir em 2 e chamar a polícia. Nesse momento, a pessoa abriu o portão e saiu de casa. E a gente resolveu abordar, era um processo civil, abordar a pessoa. O resultado da história é que a pessoa se recusou a sair do carro e tentou se evadir do local. Só que eu estava de moto e eu assumi o risco. Por ter abordado a pessoa naquele momento, eu estava assumindo o risco de prejudicar a diligência. Eu poderia ter aguardado. Então, o que eu fiz? Eu acompanhei o veículo de moto e liguei para a polícia. Em dado momento, a pessoa decidiu voltar. Ela sabia, eu tinha avisado que ia atrás e ela resolveu voltar. Voltou para a residência e a gente conseguiu fazer a apreensão. Não houve necessidade de prisão. Mas a resposta, sendo mais objetivo, é essa. Você deve efetuar a apreensão na medida do possível. Agora, se você está colocando em risco outras pessoas ou um bem da vida maior do que o direito sobre aquele veículo, aí a gente tem que ponderar e botar o pé para trás. Por exemplo, se a pessoa empreende fuga e começa a oferecer um risco grave à sociedade por conta da condução perigosa. Se você está ali sozinho, se não é a polícia que está ali preparada para fazer aquela perseguição, você não deve ir. Não é? Até porque o seu veículo não é o veículo que deve estar perseguindo no trânsito. Exatamente. Eu não estou com a viatura, não tenho sirene, as pessoas não entendem o que está acontecendo ali. Tá? E um outro ponto é que, diferente da polícia, o oficial de justiça não tem a obrigação de agir. Exato. E aí a gente sai de um cenário de busca e apreensão civil
e começa a lidar com um flagrante criminal, por conta da possibilidade de furto, etc. De novo, o oficial de justiça não tem a obrigação de agir. Se é um exemplo como o Mauro, que iniciou uma perseguição, já tentou acionar a polícia de alguma forma, é um outro caso. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Nesse exemplo meu, não houve uma perseguição cinematográfica, tá? Eu apenas acompanhei o veículo. Não tinha nem como fugir, era trânsito danado. Eu apenas acompanhei durante alguns instantes até que eu pudesse ligar para a polícia. E a pessoa, quando percebeu que eu estava acompanhando, que eu gesticulei, mandei retornar, inclusive a pessoa viu, ela desistiu e voltou. Se aquilo se tornasse uma perseguição perigosa, obviamente que eu não iria. Não é o meu papel, não tenho preparo para isso. Mas eu ressalto, o oficial de justiça tem que tomar todos os cuidados na diligência para que isso não aconteça. Por quê? Se ele se coloca numa situação onde existe um risco de fuga e ele não toma os devidos cuidados, ele pode ser responsabilizado pelos cuidados que ele não teve. Tá? Por isso que neste meu exemplo eu resolvi acompanhar inicialmente, porque eu, de certa forma, dei causa àquilo quando eu abordei a pessoa sem outro oficial de justiça e sem a polícia ter chegado. Né? Eu tentei, eu arrisquei e inicialmente não deu certo, mas no final funcionou. Certo. Mas com isso a gente tira daí um exemplo, né? Uma lição. A gente tenta ser efetivo no processo e sem querer a gente atrapalha quando a gente não chega preparado na diligência. Então, não dá para saber agora se seria melhor se o Mauro à época tivesse esperado chegar a equipe e tal, se ele teria encontrado o carro em um outro momento, não dá para a gente saber. Mas abordar sem preparo, a chance é grande de acontecer um incidente nesse sentido e realmente é melhor esperar para você estar com a equipe e estar com a estrutura completa. Nesse caso, a minha abordagem ela não foi aleatória. Eu fiz a abordagem porque eu estava em um local de trânsito intenso, de uma área residencial e com trânsito intenso. Eu sabia que a pessoa ali não teria como empreender uma fuga e eu estava de moto. Eu sabia que eu teria condições de acompanhar, pelo menos nos momentos iniciais, até a polícia chegar. Então eu ponderei e escolhi fazer dessa forma. Partindo para outra pergunta aqui, tá? E se o réu começar a quebrar o veículo? Ninguém vai levar não e dá um chute e quebra o retrovisor, o farol, quebra o vidro, e aí? Tem tanto exemplo disso, Cleiton. Tem tantos vídeos acontecendo, rolando por aí na internet, mostrando isso. O oficial de justiça, a autoridade policial, alguma apreensão, mas essa é uma situação que você tem que parar e primeiro você tem que fica ali alguns segundinhos observando a cena, respira fundo, pensa e ver como que você vai proceder a partir dali. A gente está rindo aqui um pouco, mas é uma situação em que às vezes as partes têm razão. É só a gente se colocar como consumidor às vezes. A gente não sabe que acontecem muitas coisas desagradáveis e que a gente fica numa situação de angústia. Imagine essa situação com você e o resultado é você perder o seu veículo. Então as pessoas ficam numa situação de angústia muito grande e isso é muito sério, porque quando a pessoa perde o controle nesse nível, pode inclusive gerar uma situação de violência ali contra o oficial, contra quem estiver acompanhando a diligência. Então o oficial de justiça tem que manter o controle nesse momento. E o que é que ele tem que fazer? A dúvida é essa, o que é que eu faço? Olha, muita gente já viu por aí vídeos policiais de pessoas destruindo o carro porque estão com raiva também. E a própria polícia assistindo essa atitude. E aí as pessoas pensam, mas por que a polícia não interveio? Porque o carro é dela. Ela tem todo o direito de destruir o próprio carro. Eu estou dando um exemplo de uma fiscalização policial onde o carro é apreendido por irregularidade. Isso acontece. Não é o nosso caso. No nosso caso, o dano que está sendo realizado contra o veículo é um veículo de terceiro. Aí é que a gente tem que ter o cuidado. O réu, no processo, está danificando uma propriedade do banco. É crime de dano. A gente está diante de um crime. E mais, como a gente sempre diz, desobediência. Porque a gente dá uma ordem, entregue o veículo, se afaste do veículo. Se a parte não obedece ao comando, é crime de desobediência e também crime de dano. A gente está diante de uma situação de flagrância. E o que é que a gente defende aqui quando o oficial de justiça se depara com flagrante? Primeiro, o oficial de justiça não tem o dever de agir. Ele deve, na verdade, estar com o apoio policial. Se o apoio policial está naquele momento, o oficial deve solicitar que a guarnição impeça o crime de dano. E a pessoa vai ser levada presa
vai ser conduzida para a delegacia. Se você não está na presença da polícia naquele momento, não é razoável o oficial de justiça intervir, a não ser que seja para a própria defesa. Aciona a polícia militar, informa que está ocorrendo aquela apreensão, aquele crime, e aguarda a polícia chegar. Então, partindo aqui para mais uma pergunta. Como que funciona a abordagem, de modo geral? Daniel, essa eu mando diretamente para você. Tá. Abordagem, sempre você chega no cara, se identifica, mostra o mandado, apresenta a força policial, o apoio policial se estiver por ali, e explica a situação. Né? Você vai apresentar também o depositário, que, via de regra, ele está na sua diligência. Uhum. Apresenta ali as pessoas envolvidas, o seu carro está apreendido. Não tem mais o que falar. Por favor, entregue os documentos e as chaves. Eu vou entregar isso para o depositário. O carro agora já está sob a responsabilidade deste depositário, nesse nome, nesse endereço, vai ficar lá nesse local. Vai ser devolvido assim que a gente faz a citação do réu, né? Onde ele toma conhecimento do processo, tem prazo para pagamento, prazo para embargo, etc. Informa que o veículo está sendo apreendido naquele momento. Mais uma vez, informa quem vai ser o depositário e o local para onde vai ficar, onde vai ser depositado o veículo, e informa para o réu que assim que ele fizer o pagamento, o veículo vai ser devolvido para ele no mesmo estado, na mesma condição em que ele foi apreendido. E se o cara não quiser lhe dar a chave? E o documento? Como você fez aí a menção. Aí a gente dá a voz de apreensão do veículo. Né? Se o cara se recusa, primeiro, ele está cometendo ali um crime de desobediência. Segundo, hoje em dia a gente tem acesso à documentação do carro via sistema eletrônico. Tá? O juiz pode requerer, pode solicitar, ele tem esse tipo de acesso. Em relação à chave do veículo, se o réu se recusar a me entregar a chave, o veículo vai ser guinchado. Simples assim. Compete aí a parte autora fornecer os meios para que a gente tire o veículo do local. Então, depositário, representante do autor, chame o guincho e o carro vai ser guinchado. Já vou fazer um parêntese dentro disso aí. Você falou que devolve, caso ele faça o pagamento, devolve o veículo nas mesmas condições. Isso. E se ele tiver repleto de acessórios, como é que fica? Os acessórios ficam com o réu para depois devolver para o veículo ou vai tudo junto? Olha, isso aí depende um pouco do bom senso do oficial. Tá? Se eu vejo que claramente alguns acessórios não são parte do veículo de fábrica, originalmente, o Daniel, eu dou a opção do réu remover, se for de fácil remoção. Então, por exemplo, eu tenho equipamento de som, um som lá, um DVD moderno, no porta-mala, aquelas caixas de subwoofer, é de fácil remoção? Se for, eu permito que o réu ali na hora remova. Se for alguma coisa que vai precisar desmontar o veículo, alguma coisa mais complicada, não, isso aqui você requer ao juiz e aí ele vai dizer se você pode ou não, em que situações você pode remover. Objetos pessoais, por exemplo, ali tem a mala, algumas roupas, alguns documentos, alguns apetrechos do réu. Pode tirar, fique à vontade. Deve, né? Quando são inclusive eu prefiro deve tirar. E feita a apreensão, já que a gente está em procedimento, né, a gente vai fazer um relatório circunstanciado, anotando as condições do veículo. Tem gente que gosta de fazer um texto gigante, dizendo que tem um arranhão aqui, uma moça, Eu gosto de fazer relatório fotográfico, então fotografo o veículo por dentro, por fora, como se fosse uma revisão para a sua seguradora. Sim. Então, foto da bateria, estado de conservação dos pneus, testo elétrica, testo ar-condicionado, vejo se o carro, pergunto para o réu, tem alguma coisa que não esteja funcionando no carro? Porque se for devolvido, o carro vai ter que ser devolvido naquela mesma situação, né? Depositário, você percebeu alguma coisa que eu não vi para eu colocar aqui no auto? Mas, em geral, eu faço um relatório fotográfico mostrando o estado de conservação do veículo e relato, aparentemente a parte mecânica está legal ou não, se eu perceber alguma coisa, a parte elétrica a mesma coisa, odômetro em tantos mil quilômetros, nível de combustível, sei lá, meio tanque, alguma coisa nesse sentido, e termino aí o meu auto de apreensão entregando no processo. Quase que uma avaliação, a parte da vistoria, né? Isso, de uma avaliação. Isso. Basicamente uma vistoria. Sem definir um valor. É basicamente isso. Uma vistoria. Uma vistoria, isso. Essa pergunta é muito legal porque ela dá pano para manga para um outro podcast, para a gente falar sobre várias situações. Mas eu queria falar de uma aqui, ainda sobre abordagem. Na minha opinião, a abordagem é o momento mais importante da busca e apreensão. É onde você convence ou não o réu a cooperar, dependendo da maneira que você aborda a pessoa, dependendo até do respeito, da urbanidade que você trata a pessoa e de como você
esclarece sobre as consequências legais, se você perceber que existe alguma resistência. Então esse é um momento muito delicado. Às vezes se você vai com alguma arrogância, você cria até dificuldade, né? Você cria uma resistência pela outra parte. Então essa abordagem é o momento mais crítico. Eu acho interessante, você perguntou sobre a chave do veículo. O Daniel deu a resposta prática, mais adequada. Guinchar o carro e deixa a chave para lá. Resolve-se depois. Porém, se a gente for analisar uma questão de direito, tanto em relação à chave quanto em relação ao documento do veículo, eu entendo que é obrigação da parte entregar, porque faz parte do veículo. E uma vez que ela se recusa a entregar, ela comete o crime de desobediência e estaria numa situação de flagrância. Mas não é razoável a gente sair prendendo as pessoas para pegar a chave do carro do bolso, né? Eu estou falando aqui uma situação hipotética. O próprio decreto-lei de 69, que fala sobre alienação fiduciária, diz lá expressamente que na busca e apreensão a parte é obrigada a entregar o documento do veículo. Não é? Lembrando, é um decreto de 69, hoje a gente tem outras formas de pegar a documentação de veículo, mas a gente tem informações ali que às vezes são importantes. Então, só lembrando, é obrigação e o oficial de justiça pode sim exigir. O que eu recomendo fazer nas abordagens logo no início? Assim que você, principalmente se for em via pública, que foi outra pergunta aí, assim que você anunciar a apreensão, pedir a chave do carro. Antes de entrar em grandes detalhes, peça a chave do veículo. Seja enfático pedindo a chave do veículo. Por quê? Vai evitar a fuga da pessoa, porque no início da diligência, às vezes a pessoa colabora. Do meio para o final, ela pode mudar de rumo um pouco. Ou às vezes o contrário, né? No início ela tá lá revoltadíssima, com sangue no olho, aí você chega cordial, explicando, pera aí, olha aqui, é uma ordem, eu vim aqui, eu tenho que fazer porque é uma ordem, aconteceu um problema no banco, eu sei que hoje em dia está difícil de fazer o pagamento e a pandemia está dificultando a nossa vida, aquela coisa toda, um pouco de empatia. Não custa nada um pouco de empatia. Você desarma um pouco a pessoa que está toda aqui preparada para reagir, desarma um pouco ela. É fácil assim, como a gente está falando? Nem sempre é fácil assim. Às vezes é o momento mais perigoso da nossa diligência, né? É quando a gente chega na abordagem, nos primeiros momentos da abordagem da pessoa. Já falamos, inclusive, sobre perigo em diligência. Vamos de novo mais uma vez. Cardzinho aqui em cima, quem quiser. Depois dá uma olhadinha no que a gente falou sobre como proceder no início de algumas diligências. Mas eu não queria te interromper, eu queria ter colocado esse outro ponto de vista para convidar a turma a pensar um pouco. Pois é, e vai depender muito do oficial de justiça e do comportamento do réu. Tem gente que é mais incisivo, tem gente que é mais pé atrás, que é mais calmo. A gente tem que achar um ponto de equilíbrio, porque se eu for tranquilo demais, eu posso também dar muita liberdade para quem está de má fé para uma fuga, por exemplo. Por isso que eu digo, tenta pegar a chave logo no começo e se posicione, você, o seu colega, a força pública, de modo a impedir que a pessoa tenha acesso ao veículo. Aborde a pessoa e diga, olha, a partir de agora o senhor não pode mais entrar no veículo. Já deixa claro isso. Ah, mas o carro é meu. Senhor, a partir de agora o veículo está apreendido. Para a sua segurança e para a nossa, o senhor não pode entrar no veículo com a chave na mão. O senhor, por favor, me entregue a chave e aí pode entrar no veículo à vontade, retirar suas coisas e a gente vai conversar. Então é tudo uma questão também de jogo de cintura. Diplomacia, né? É como a prisão. A partir do momento que o oficial dá a voz de prisão, já era. Você não pode mais entrar em casa, você não pode ir na casa do vizinho, você já está preso. Você só não está no presídio ainda, mas você já está preso. Fazendo aí uma analogia. Então, quando a gente dá a voz de apreensão, o veículo já está apreendido. O réu não pode mais entrar. Tem que, para ele tirar os bens dele que estão ali dentro, ele deve perguntar, oficial, Estado, eu posso retirar os meus bens pessoais, meus pertences? Tá? Então, naquele momento, o veículo está apreendido. Só que o oficial tem que, da mesma forma que na prisão, para se certificar quando dá a voz de prisão, a mesma coisa para a apreensão. Agora eu estou já munido da estrutura que eu preciso para dar a voz de apreensão, até uma terminologia legal da gente usar. É agora, então tudo bem. E o oficial tem que manter todo esse controle, desde a abordagem até o final da diligência, tanto por questões de responsabilidade, tanto por questões de segurança, o oficial de justiça tem que se portar da forma mais adequada possível. E puxando aqui mais uma pergunta aqui dos colegas, o réu precisa estar presente para que ocorra a apreensão do veículo? Isso aí é uma confusão
generalizado. A gente cansa de ouvir esse tipo de pergunta nas nossas redes sociais. Ó, gente, para deixar bem claro, busca e apreensão do veículo, não é busca e apreensão do réu. Assim como numa penhora, que não tem nada a ver com o nosso assunto. Eu vou penhorar os bens do réu. Eu não vou penhorar o réu. Então, não, ele não precisa estar presente, nem na penhora e nem na busca e apreensão. Tá? Localizei o veículo, ele vai ser apreendido em qualquer lugar que eu encontre. Um exemplo muito prático disso, eu apreendi uma vez um veículo na oficina. Como que você sabia, Daniel, que o veículo estava na oficina? O depositário. Lembra? Representante do banco, representante do autor, normalmente inclusive é uma empresa contratada pelo banco, tem vários profissionais que ficam buscando mesmo o veículo, até com GPS, enfim, sem entrar nesses detalhes. Eu estava com mandado, o depositário me ligou, o veículo está na oficina X. Ele está lá há uma semana já. Poxa, o veículo há uma semana na oficina. Vamos lá? Vamos. Quando a gente chegou, me apresentei no balcão da oficina, a funcionária achou estranho, aí eu perguntei pelo proprietário. Não, o proprietário deixou o veículo aqui há algum tempo já. Tá bom, você tem o telefone de contato dele? Ah, vou procurar. Certo, aí me identifiquei, né? Ordem judicial, eu já verifiquei, já vi o veículo lá atrás, inclusive ele já está sendo monitorado há algum tempo, representante do banco, eu preciso ter acesso ao veículo. Ah, mas, oficial de justiça, ordem judicial. Aí ela me garantiu acesso ao veículo, ele estava inclusive isolado da oficina, não estava desmontado, não estava aberto. Aí será que esse veículo está colocado em local diverso do habitual? Uma expressão famosa quando o réu já tem conhecimento que existe mandado de busca e apreensão. Em outras palavras, ele esconde o carro do endereço que ele está acostumado. E a gente já sabe dessas práticas, mas, enfim, a nossa missão é apreender o veículo. E aí verifiquei o veículo aquele mesmo, placa, chassis, depositário do lado, mais uma vez para a oficina. Você tem as chaves do carro? Não, não tenho, tá? Com o proprietário. Você tem o telefone do proprietário? Olha, eu não posso lhe dar, mas eu estou tentando ligar para ele e ele não atende. Não tem problema. Depositário, chama o guincho. Ah, mas você custa por processo, não tem problema. Você quer que a gente apreenda o carro? Na verdade, eu vou aprender e vou guincho. Ele também não reclamou de nada, deu 10 minutos, os guinchos já ficam por ali, né? Eles têm uma agenda prévia. Chamou o guincho, engatou lá no carro, o veículo com as travas ativadas, né? E aí começou a puxar, raspando no chão, o alarme começa a disparar, não tem problema. Leva, botou em cima do guincho e foi embora. Tá apreendido e foi embora. O que eu fiz para dar um resguardo para a oficina? Deixei uma cópia do mandado para a oficina. Tá aqui, cópia do mandado, número do processo. Quando o réu vier procurar, entrega esse documento para ele, que ele vai tomar lá as providências. Inclusive, eu não pude nem citá-lo. Eu tive que providenciar isso num outro momento, no endereço dele. Enfim, respondendo objetivamente a sua pergunta, não, o réu não precisa estar presente. E se eu não tiver a chave do veículo, guincho. Ou chaveiro, né? Às vezes também o chaveiro resolve para abrir o carro. Mas aí vai depender do autor fornecer os meios se ele quer ou não abrir o carro para poder aprender. Pois é, na hora eu falei guincho, ele guincho. Se ele não quisesse guincho, ele ia falar, não, chaveiro, tá bom. É uma opção dele. Guincho, vambora, resolvido. Tá? No outro momento o réu tomou ciência. O bom do réu estar presente é porque a gente já faz a citação dele durante a diligência. Né? Então, sempre que possível, a gente pede a presença do réu para explicar sobre a apreensão, obviamente, para fazer a citação formal e o processo seguir o seu rumo. Caso contrário, vai ter que tentar citar ele depois ou até mesmo expedir outro mandado. Existe uma facilidade aí, sabia? Quando eu deixo a cópia do mandado, para depois o réu pegar e tomar ciência, eu deixo ali o meu telefone. Com certeza ele vai me ligar. O que aconteceu com o meu carro? A propósito, o senhor está citado. Hoje em dia, meio eletrônico, WhatsApp, telefone, essas coisas todas. Cópia do documento para o seu e-mail, para o seu WhatsApp, CNJ incentivando, todas essas questões de comunicação processual. Então funciona muito bem dessa forma. Cópiazinha do mandado, seu telefone, seu nome, ele vai ligar para você. Então, desta forma, a gente fecha aqui as perguntas dos colegas oficiais. E eu agradeço a vocês, nós agradecemos a vocês pelas perguntas e pedimos que vocês enviem mais perguntas para a gente. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, e vão mandando perguntas lá que a gente vai estar selecionando algumas delas para poder responder aqui nas nossas conversas. E mais uma vez, eu tenho que agradecer por vocês terem ficado conosco aqui durante esse bate-papo, né? Mais uma conversa. E fique conosco aí para acompanhar os próximos vídeos nos próximos lançamentos. Um abraço, curta,
compartilhe, se inscreva no canal e não esqueçam, eu sou o Cleiton Alves. Foi? Matamos. O bicho tá um apresentador de primeira, tá uma abertura de primeira, uma finalização de primeira. Fechamento. Nós vai aprendendo, né?